Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é domingo de Ramos, então eu convido vocês a estarem meditando em Mateus 21, né? Bem pertinente ao domingo de Ramos, que é onde acontece essa simbologia toda que a gente tem hoje do domingo de Ramos, porque marca a entrada de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. Então, quando ele entrou naquela cidade, e todas aquelas pessoas saudavam a ele, assim como a gente vai ler agora e meditar nessa palavra, tá bom? E eu convido vocês a estarem meditando comigo. Mateus 21, entrada de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Pessoal, esse capítulo da Bíblia, ele relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A gente consegue ver nesse capítulo a humildade de Jesus, porque Jesus era Deus. Então Jesus era o dono de tudo. E ele poderia ter entrado de uma maneira majestosa, mas não. Jesus entrou montado em um jumentinho, pessoal. Ele entrou montado em um jumentinho e foi saudado por todas aquelas pessoas daquela cidade. Todos diziam Hosana nas alturas, levantavam seus ramos, sabe? Eu imagino as pessoas que foram curadas, aquelas pessoas que saudavam, era uma multidão. Então, aquelas pessoas viram os milagres de Jesus naquela cidade. Elas viram que Jesus curava cegos, curava leprosos. Jesus, ele curava endemoniados, sabe? Ele ressuscitava mortos. Jesus tinha ressuscitado Lázaro de 4 dias de morto. O corpo cheirava mal, já estava podre. Então, essa entrada triunfal já era a preparação para a crucificação que vinha à frente. E essas mesmas pessoas que saudavam a Jesus em Jerusalém, essas mesmas pessoas que diziam Hosana nas alturas, que saudavam ele nessa entrada, eram as mesmas pessoas que virariam as costas para ele e as mesmas pessoas que iriam pedir a crucificação de Jesus Cristo. Mas ele teve misericórdia, ele os perdoou. Ele amava Jerusalém. Jesus amava Jerusalém. Então, aqui a gente consegue ver o quanto Jesus era humilde. Ele tinha tudo o que ele precisava. Tinha tudo. Ele era Deus. Ele era Deus. Imagina, pessoal, Deus entrou montado em um jumentinho. Aqui é a maior lição de humildade que um ser humano pode ter. Porque às vezes a gente lê e passa despercebido sobre isso, né? Sobre ele estar montado em um jumentinho. Aí a gente pergunta, mas por que um jumentinho?
ele mostrou a humildade, pessoal, nesse capítulo. E esse é o nosso Domingo de Ramos. Reflitam sobre isso, reflitam sobre esse capítulo e os próximos que virão a seguir. Logo quando ele ressuscitou, ele também mostrou um ato de amor para com um dos discípulos, que foi Pedro, né? Porque logo em seguida, quando ele ressuscitou, foi avisado, e Jesus pediu para avisar aos discípulos e a Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes e ele o perdoou. Jesus perdoou a Pedro. Pedro estava envergonhado. Pedro tinha vergonha do que ele fez, mas Jesus perdoou e pediu para que avisassem a ele. Então, ele também, mais para frente, vocês vão ver, se vocês continuarem meditando em Mateus. Mateus, se você quer conhecer Jesus, você tem que ler o livro de Mateus. Porque Mateus tá toda a trajetória de Jesus aqui. Desde o nascimento até a crucificação do rei. E que hoje, pessoal, nesse Domingo de Ramos, a gente possa meditar e a gente possa refletir sobre a nossa comunhão com esse Deus, com Jesus, o nosso Salvador. Porque queira você ou não, acreditando você ou não, ele vai voltar. E os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Então, é bíblico, né? Tudo que está acontecendo é bíblico. Então, essa aqui é a tua proteção. Esse livro que muitos desprezam é a proteção que a gente tem para a nossa salvação e a nossa alma. Porque o nosso corpo, ele morre. O nosso corpo, ele vira pó. O nosso corpo não é nada. Isso aqui é passageiro, pessoal. Mas o que está dentro do nosso corpo, a nossa alma, ela é eterna. E é aqui em vida que você escolhe para onde você vai. Deus é amor. Deus é amor. Deus é misericórdia. Mas Deus é justiça também. Então, vai haver um julgamento. Segundo a palavra, vai haver. Então, reflitam nesse Domingo de Ramos sobre a Semana Santa. Então, se santifiquem nessa Semana Santa. Leiam mais a Bíblia. Tenta colocar um propósito de ler a Bíblia todos os dias. Leiam a Bíblia todos os dias. Orem a Deus. Nem que seja o Pai Nosso, para começar, já que você não tem o costume de orar. Mas orem. Porque eu tenho certeza que Ele vai escutar vocês e vai fortalecer o espírito e a alma de vocês. Tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês nesse domingo. Uma ótima Semana Santa. E seguimos com fé e crendo em Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Somente Ele. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus.